Você sabia que os filmes de Hollywood não são gravados na ordem certa das cenas? Sabia não? Tudo isso é graças a um documento chamado Ordem do Dia. E se você quiser aprender a como fazer esse documento, acompanhe esse vídeo. Se você não me conhece, prazer, meu nome é Beatriz Miranda e eu sou sócia e diretora de uma produtora que atua no Brasil e no mundo, que fica aqui em Salvador. Pois é, gente, os filmes de Hollywood, como todo mundo acha que é, mas não é, não são gravados na ordem. E é por isso que este documentinho que eu falei pra vocês se chama Ordem do Dia. Porque não necessariamente vai ser a ordem do filme, mas sim a ordem do dia. Agora todas as peças se encaixaram. E por que tem esse nome Ordem do Dia? Porque basicamente é a ordem das cenas em que você vai gravar naquele dia. Então, por exemplo, é um filme que vai ser gravado em um mês, então vai ter a ordem do dia do primeiro dia, do segundo, do terceiro e por aí em diante. E geralmente, por que a gente faz esse documento? Porque quando a gente grava essas produções, a gente precisa economizar tempo de gravação, até porque tempo é dinheiro, a gente sabe muito bem disso. Quanto mais economia de tempo, ainda mais quando a locação é alugada, então a gente tem que fazer isso o mais rápido possível, a gente faz esse documento para aproveitar cenário, figurino, enfim, diversas coisas que a gente consegue ali encaixar por meio dessa ordem. Então é basicamente uma organização que você vai fazer antes da sua gravação, da sua produção. E esse documento não serve só para você organizar quando você vai gravar cada cena, mas serve também para você organizar tudo que vai acontecer naquele dia. Ele é o documento que vai mandar no dia. Se liga para você que vai produzir alguma coisa, para você conseguir se organizar na sua produção. Eu trouxe aqui um exemplo para vocês, o nosso primeiro curta da produtora que a gente fez, e esse curta a gente gravou todo em um dia. Então foi literalmente uma ordem do dia assim pra gravar tudo, então a gente tinha que encaixar tudo naquele dia. E pra você que ainda não viu o nosso curso, se você quiser ver, tiver curiosidade, o nome dele é Cancelanismo, a gente produziu ele no meio da pandemia, se você quiser o link tá aqui no card. Mas vamos lá, nesse curso a gente gravou ele inteiro em um dia, como eu disse pra vocês, e a gente gravou ele todo dentro de um apartamento, então tinha teoricamente só uma locação, só como a gente utilizou vários cômodos do apartamento, né, da casa, então a gente teve que se atentar a isso também. Como é que tá sendo ser diretora? Tá legal. Tá legal? Tá divertido? A gente tá aqui fazendo Duda chorar com a série que ela mais gosta da vida. Então, 2 pontos importantes pra vocês se atentarem na hora de organizar a ordem do dia. Quando é em filme, em curta, nesses casos, é a hora do dia, o momento que você vai gravar e a locação, o espaço. Então, o primeiro critério que eu utilizei pra poder organizar, começar a ordem do dia, foi justamente a questão da locação. Era uma gravação que a gente iria começar muito cedo, durar o dia todo, então a gente teria cenas de manhã, teria cenas ao meio-dia, teria cenas de noite, né? Então tudo isso a gente tem que se atentar também. Então, bora lá agora pro documento. Abri aqui pra vocês. Primeiro de tudo, você coloca o nome da produção aqui em cima, você coloca ordem do dia, o nome do documento e coloca aqui o número. Então é a ordem do dia 1, do dia 2, do dia 3, enfim. Coloca aqui a data. E aqui eu gosto muito de usar a ordem do dia em formato de tabela, porque eu acho que fica uma organização muito melhor, visualmente mais organizada. Então aqui a gente tem nosso primeiro quadrantezinho da tabela, que a gente coloca a locação principal, que nesse caso seria a casa de Duda. Que cena? Assistindo. O início do dele. E é muito importante vocês verem essa questão de horário, porque, claro, que nem sempre vocês vão conseguir fazer exatamente no horário que você estipulou. Mas é importante você tentar prever o máximo possível para que você consiga não ter prejuízo de tempo, enfim. Então aqui, início do daily eu coloquei 8h50, que é o horário que a gente vai chegar lá, então é o horário que a gente vai pisar lá. Arrumação do set, ou seja, a gente chegou, começou a arrumar o set 9 horas, 9h05 por aí. E início das filmagens oficialmente 10 horas da manhã. Então a gente tem aqui uma previsão de 1 hora para arrumar todo o set para estar pronto para gravar. Aí aqui a gente tem também o tempo final do daily, que é 8h35, que a gente estipulou, e o máximo era 9h20. Detalhe, a gente só foi terminar 11 horas.
Almoço, a gente colocou aqui 12 horas. Nesse dia foi muito engraçado porque o almoço a gente iria gravar na hora do almoço, porque a gente iria almoçar com o set. Então a gente teve que gravar a cena toda antes da gente almoçar, e aí depois de finalizar a cena a gente foi almoçar ali a comida. O ideal não é isso, mas para pequenas produções a gente faz isso. E aqui a quantidade, as cenas que você vai gravar no dia, então nesse caso todas. Outra coisa importante, a previsão do tempo. É bom você deixar isso anotado, porque aí você consegue ter uma noção. Então, o horário que o sol nasce, o horário que o sol se põe, a possibilidade de chuva, principalmente para gravação externa, e aqui a previsão do tempo geral. Já no segundo quadrante, a gente tem todas as pessoas que vão estar presentes no set e todo mundo que é importante ali para alguma coisa. Então, a gente coloca aqui o nome da pessoa, a função, pelo que ele é responsável. Nesse caso aqui tá sem nada, mas a gente colocou depois a chegada e a saída. Porque nem todo, principalmente ator, elenco, precisa chegar no início do dele. Ele pode chegar só no momento que ele vai gravar a cena dele, ou então no momento que ele vai se arrumar para poder gravar a cena dele. Então, isso também a gente organiza antes. Tem horário de chegada, horário de saída. Aqui a gente tem as funções também, tudo certinho. E nesse lugar aqui do que ele é responsável, você coloca tudo que a pessoa precisa levar. Então, ela precisa levar a roupa, se ela for levar roupa. Bom, na minha opinião, as únicas pessoas que não precisaram levar roupa pro set de gravação foram Adão e Eva. Desculpa, eu não resisti. Ela precisa levar equipamento, precisa levar documento, enfim. Tudo isso você coloca aqui nessa parte de responsável. E aqui também eu coloquei um quadrante a mais, que é do elenco. Porque, como cada um iria levar seu próprio figurino, então a gente definiu esse figurino prévio e deixou lá, já organizado, para quando eles receberem esse documento, eles já ficarem ligados com o que é que eles teriam que levar. Então aqui tem André. Então vamos lá, eu sei que vai parecer que eu tô querendo me aparecer, mas qual a probabilidade do nome do personagem ser Andrei? Tipo, podia ser qualquer coisa, mano. É o destino. O personagem Gabriel, responsável por 4 conjuntos de roupa, chegada e saída normal. Aqui que eu falei pra vocês, ó. Por exemplo, lá em Leota, eles não iriam gravar as primeiras cenas. Então, eles chegaram lá um pouco mais tarde, uns 10h45, por aí. Logo depois, a gente tem também aqui nosso código de setup, que eu acho que fica melhor para ser organizado na tabela. Que aí eu coloquei todos os sets que a gente iria gravar, e aí eu numerei cada um deles. Então, quarto de Rebeca 1, corredor 2, banheiro 3 e por aí vai. E aqui, finalmente, a gente tem a nossa propriamente ordem do dia organizada. Então, como é que funciona? A gente tem aqui a tabela. Primeira fileira, a gente tem os horários. Na segunda, as cenas. Terceiro, o plano. Quarto, a descrição. Então, o que é que vai acontecer naquela cena? A locação, que aqui tá com o número que a gente definiu aqui em cima. O equipamento que a gente vai utilizar. O ator ou o figurante, enfim. E o tempo que a gente vai utilizar para gravar essa cena. O tempo também é muito importante. Porque quanto tempo que você vai levar para gravar aquela cena? Claro que tudo isso é estipulado, mas a meta é você atingir aquele objetivo e não ocorrer atrasos no momento da gravação. Então aqui a gente vai colocando o horário. Aí o horário de começar a primeira cena, 10 horas. A cena 7, o plano 30, a descrição do plano. E essas quebras aqui de setup, ó, que estão em azul, como vocês podem ver, são os momentos de arrumação de set. Então, se vocês perceberem aqui, entre uma cena aqui, 10h25, tem um setup de sala e 10h45, é o tempo que a gente arrumou o setup da sala. Outra coisa importante, todos os B-rolls que a gente gravou, a gente colocou em cinza aqui. Isso é um color code que você pode definir. Teve uma ordem do dia que a gente estava fazendo para gravação de curso. Então, essa ordem do dia, eu separei o color code da tabela por módulos que a gente ia gravar. A gente gravou em ordem, né? Porque cada módulo a gente gravou em um lugar. Eu separei o color code por cores. Então, o módulo 1 era cor laranja, módulo 2, amarelo, enfim. Então, aqui você vai definindo e aí você vai organizando sua ordem do dia. E aí, aqui, por exemplo, o que é que a gente definiu? Cena 7... Plano 30, locação, se vocês perceberem aqui, ó. Primeiro setup foi banheiro. Então, todas as cenas do banheiro a gente gravou. Como vocês podem ver, a gente começou gravando as últimas cenas. A cena final, que é a cena 7, e depois a primeira cena. Então, pra vocês verem que não necessariamente é na ordem que o filme acontece, que é a ordem que a gente grava. Então, aqui, cena 7, cena 1 a gente gravou logo, que é o setup do banheiro. Aí depois a gente foi pra sala. Depois, almoço, que também é na sala, mas é na parte de jantar. Então, a gente teve que dar esse setup também.
arrumar a mesa e tal. Aí a gente gravou 2 cenas lá. Aí depois teve um plano sequência também. Enfim. Então, como vocês podem perceber, a gente separou muito por local, que era o mais favorável pra gente. Mas, quando você for montar a sua ordem do dia, você vai montar pensando o que é mais prático, o que vai ser mais rápido. Eu sou a velocidade. Se vocês perceberem aqui, ó, depois de 1 hora, que é depois que a gente grava a cena do almoço, tem aqui um setup do plano sequência e tirar fotos no play. Porque depois desse setup, a gente teria que gravar o plano sequência e no plano sequência a gente teria que ter uma foto específica que a gente só poderia tirar naquele momento. Então a gente, enquanto arrumava o setup do plano sequência que a gente ia gravar num apartamento inteiro, a gente foi, desceu, tirou as fotos da família, eu desci enquanto o Calil arrumava, e aí depois a gente subiu, imprimiu a foto, botou a foto no porta-retrato ali pra ter no cenário e já gravou o plano sequência. Então, é muito importante a gente ter gravado esse plano sequência nesse momento, porque a foto tinha que ser tirada antes de escurecer. Então, tudo isso que você tem que pensar também. Outra coisa, o quarto. A gente tinha uma cena em que ela acordava no quarto. Então, não podia ser gravada à noite. Então, a gente teve que ter esse cuidado também. As cenas noturnas do quarto também a gente gravou à noite. Então, se vocês perceberem, aqui, ó, Rebeca acordando de noite pra responder. A gente já foi gravar essa cena às 6h20, 6h40, justamente pra ter esse cuidado com o horário. Agora eu abri outra ordem do dia aqui pra vocês. Essa ordem do dia eu fiz pra um curso que a gente gravou. E pra vocês verem que a ordem do dia não serve só pra filme, curta, mas também pra vários formatos. Então, se você produz vídeo pra rede social também, você consegue utilizar esse documento para organizar a sua gravação. Então ela se adapta a qualquer formato audiovisual. Então aqui, como eu disse para vocês, o nome do documento, ordem do dia 1, os dias, as datas, aqui o início, o final, arrumação do set, almoço. Aqui nesse caso, como era um curso, a gente não iria gravar cenas, a gente iria gravar módulos. Eu listei aqui os módulos que a gente iria gravar, 3, 5 e 6. E aí aqui tem a previsão do tempo, chuva, papapá. No segundo quadrante, pessoas, chegada, saída. Aqui, como eu falei pra vocês, responsável. Teleprompter, roteiro, lâmpada, microfone, figurino, enfim. Nessa gravação desse curso, a gente iria usar 2 setups principais, que era o interno e o externo. Então, eu separei por esses 2. Um que era interno e 2 que era externo. Então, aqui, como eu falei pra vocês, tá vendo? Que eu separei os quadrantes da tabela por cores pra ficar mais fácil pra quem receber e se organizar. Então, aqui nessa ordem do dia tem uma adaptação. Por exemplo, ao invés de plano, eu coloquei aula. Ao invés de cena, eu coloquei módulo. Aí, em vez de descrição da cena, eu coloquei o nome da aula. Outra coisa importante na ordem do dia é esse quadradinho de observações, porque vocês têm que pensar que a ordem do dia, ele é um documento que você vai organizar para mandar para todas as pessoas da equipe que vão estar presentes na gravação. Então é importante que qualquer observação que não tenha dado para colocar aqui durante a tabela, enfim, você coloca no final para que você se lembre disso. É bem importante que a ordem do dia esteja bem clara, bem organizada, para que todo mundo que receba esse documento fique por dentro do que vai acontecer. E outra coisa que eu esqueci de falar, eu falei que geralmente todo mundo da equipe recebe, mas a equipe de produção. A ordem do dia geralmente não é mandada para o elenco, porque geralmente cada um recebe algo personalizado com as cenas que vai gravar. Então agora que você sabe organizar a sua produção audiovisual, não esquece de curtir esse vídeo. Utilize a ordem do dia de forma eficiente nas suas produções. Espero que a gente tenha te ajudado de alguma forma. E eu vou deixar para vocês um documento modelo aqui na descrição para downloads, para que vocês consigam realmente se organizar na produção de vocês. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem saber mais temas sobre produção, deixa aqui nos comentários. Se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo. E também manda esse vídeo para sua equipe de audiovisual que tá precisando aprender um pouco sobre a ordem do dia. E aí você poder aplicar isso nas suas produções também, tá bom? Um beijo, corta!